Olá! Em O Céu para os Bastardos, a escritora Lília Guerra criou um lugar imaginário chamado Fim do Mundo para flagrar vivências subjetivas e marcas sociais de um bairro de periferia. E o Entre Linhas conversou sobre esse engenhoso romance com a autora de Perifobia, Rua do Larguinho e Amor Avenida. O seu novo romance, O Céu para os Bastardos, tem um enredo principal que atravessa todo o livro, mas ao mesmo tempo ele tem um sentido de crônica, de uma localidade específica, que é o fim do mundo, que é um bairro imaginário e que caberia em diferentes cidades brasileiras. Tudo ali parece provisório, tudo parece construção e já é ruína, como diz a música do Caetano Veloso, né? Sim. Esse bairro, que impacto ele tem na vida dessas personagens e em especial da protagonista do livro? Então, ela vem de uma cidade do interior e já morou em outro lugar antes de chegar ao fim do mundo, com muita... aquela ânsia de conseguir, né, um lugar que não seja provisório, como você falou, mas se deparar com os lugares de um bairro que ele não é passagem. Então, normalmente o morador periférico, ele caminha pelo centro, ele vai em algum lugar porque ele precisa resolver algum problema, trabalhar em outros lugares, mas, em geral, os lugares periféricos não são de passagem. Então, eu acho que o impacto dela como uma espécie de líder comunitária ali é saber que a melhora é importante e preciosa porque é uma melhora que vai ficar para eles mesmos. Porque essa questão nômade, de estar sempre mudando, de quem mora de aluguel e, puxa, agora eu vou ter que ir para outro lugar, mas para eles é como se eles tivessem chegado num local definitivo e aí a melhoria é necessária e eles visam que isso aconteça para que eles possam aproveitar. Logo no começo do romance, a gente se vê no meio de um velório de uma das personagens de Fim do Mundo, e a narradora, que é muito integrada a essa comunidade, ela tem uma sensação de estranhamento, quase que de culpa de estar ali. Ela sente que os outros lançam sobre ela um olhar culpabilizador, como se houvesse alguma coisa de muito grave no passado imediato dela, né? O que acontece exatamente com essa narradora ao longo do romance e já a partir do momento em que ela começa a narrar o livro que nós estamos lendo? Sim, ela começa no velório, né, e ela, assim, aparentemente estava um pouco retirada ali da comunidade, né, não estava aparecendo muito, e aí foi uma oportunidade para ela voltar e ter contato com a vizinhança ali, o velório, enfim. Então ela está um pouquinho assim, ali no canto, e começa a observar as pessoas, e as pessoas vão chegando, ela vai tendo lembranças, e tudo isso acontece porque o filho dela, na verdade, né, cometeu um crime, e foi uma coisa que causou um escândalo ali no bairro, né, uma coisa muito grave, e ela como uma espécie de líder comunitária, né, e que as pessoas respeitavam, a procuravam para se reportar sobre problemas, ou mesmo para que ela ajudasse a resolver algumas coisas, né, então elas se sentiam assim, culpada, porque como as pessoas iam continuar procurando se ela não tinha dado conta do próprio filho, né? Isso passava pela cabeça dela. Como ela poderia, de repente, assim, ter moral, né, para ajudar alguém ou para aconselhar alguém, se na casa dela aquelas coisas estavam acontecendo? A Sanarinha é uma personagem que, embora a patroa se pergunte se ela sabe ler, se ela sabe escrever, não só ela sabe, como ela lê livros que ela encontra pelas diferentes casas em que ela trabalha, se interessa muito, como ela também tem um caderno de anotações do seu cotidiano, do cotidiano do lugar em que ela mora, dos diferentes lugares pelos quais ela transita, e que ela vai transformar em literatura. Tem algo da Carolina Maria de Jesus nesse caderno da Sanarinha, né? A Sanarinha tem uma particularidade, ela em nenhum momento ela menciona, digamos assim, eu quero publicar essas anotações. Ela sempre deixa muito claro que ela tem medo de esquecer. Então, para mim, na verdade, eu acho que a esperança que ela tinha, apesar de talvez não publicar, era que alguém encontrasse aquelas anotações e que as coisas ficassem muito bem explicadas. Coisas que talvez fossem questionadas no futuro, mas que de alguma maneira alguém algum dia pudesse explicar. Então, assim, ela não fala muito, né, eu quero ser uma escritora, eu quero publicar. Ela fala, eu tenho medo de esquecer. É como se ela quisesse deixar aquilo documentado como prova, né, de alguma coisa. O que eu acho que pode ser muito, assim, assim, faz a lembrança, né, das duas, é que falar da comunidade é uma coisa que pode ser perigosa, né, porque a Carolina falava sobre isso, eu falo dos meus vizinhos, e como é que eles se sentem a respeito, né? E a Sanarinha já não tem
essa opinião da vizinhança, né, sobre as anotações. Vamos falar de uma outra personagem que é importante também, porque a gente pode dizer que o livro tem a Sanarinha, que é a narradora, toda a sua comunidade de amigas, parentes, etc., que aparecem no livro, o filho que comete um crime, mas ela também tem um vínculo muito especial com o filho da sua patroa. Patroa, que é uma mulher arrogante, preconceituosa, mas ela, com o filho, o Betinho, ela estabelece um vínculo que é transformador também para ele, né? Sim. Porque ela, ao trabalhar nessas casas de luxo, enfim, das classes privilegiadas, ela descobre, né, uma outra realidade, inclusive o mundo dos livros, de alguma maneira ela tem acesso a esse universo, e ela é transformada. Mas ela também transforma o filho da patroa, que daí também passa a ter uma postura crítica em relação à classe social a qual ele pertence. Ele é uma personagem tão importante quanto ela, eu acho. A ideia do Betinho era fazer, de repente, que não, assim, despretensiosamente, que as pessoas pensassem assim, mas será que isso realmente acontece? Uhum. Será que essa transformação é verdadeira, ou era uma coisa temporal, era uma coisa ali do momento? É possível que uma pessoa como o Betinho, que foi criado ali né, pela mãe, com tudo de bom, estudando nos melhores colégios, será que realmente ele foi transformado ou era uma coisa momentânea? Então essa era uma reflexão que eu queria causar e que até em outros livros também, em outros livros dá para saber um pouco mais do Betinho e do que foi a vida futura dele, madura, para saber se realmente ele foi transformado. É interessante notar que O Céu para os Bastardos, tanto pela situação geográfica em que se passa, quanto pela situação social da narradora que trabalha numa casa de uma família, vamos dizer, abastada e mora num lugar periférico, esse livro lembra dois romances importantes no cenário da literatura contemporânea, que são o Solitária, da Eliana Alves Cruz, que Solitária nesse livro se refere tanto à solidão de uma empregada doméstica, quanto ao lugar em que ela fica confinada na casa, quanto o livro Vera, do José Faleiro, que é um livro que também fala de uma comunidade, de um bairro periférico de Porto Alegre. E aqui, a narradora do Céu para os Bastardos, né, tem esse mesmo trânsito por diferentes espaços sociais, e ela chama o trabalho de cativeiro, que remete ao livro da Eliana Alves Cruz. Você acha que esses livros, de alguma maneira, dialogam? Você vê, assim, algo que seja significativo, na existência de três romances que tenham de certa maneira, essa tônica em comum? Sim, eu vejo, e às vezes eu fico até assim, surpresa, mas nem tanto, né? Não sei se essa é a palavra que cabe, mas não só Solitária, da Eliana, mas quando eu li Água de Barrela, eu li depois de escrever O Céu para os Bastardos, mas eu consegui pensar sobre as lavadeiras, porque em O Céu para os Bastardos a gente também tem um trecho onde relata sobre a lavagem de roupa, tudo, e parece que é o mesmo lugar. Né? E mesmo em Vera, que também algumas situações e algumas cenas acontecem no mesmo ambiente, situações muito semelhantes, então a impressão que dá é que a gente conversou, mas isso não aconteceu, ou a gente estava no mesmo lugar assistindo a mesma cena, o que me faz pensar nos fins do mundo, né? Em qualquer lugar, esses lugares, esses fins do mundo que se encontram e que são tão parecidos. Né? E por que O Céu para os Bastardos? Além do literal, né, das crianças que não podem ser batizadas e são bastardas, e do medo, né, daquela época que as pessoas tinham mais do que hoje em dia, eu acho. Acho que eu ouvia isso quando eu era criança, né? Vamos correr, vamos batizar, porque as crianças pagãs não vão para o céu, né? Mas existe, assim, uma diferença entre, de repente, olha, uma criança morreu sem ser batizada porque ficou doente, não deu tempo, e uma criança morreu e não foi para o céu porque ela foi impedida de ser batizada por um outro elemento, né, por alguma coisa alheia à vontade daquela mãe, mas também pela pergunta de que, na verdade, o que é o céu para cada pessoa, né? O que cada pessoa tem como expectativa de céu. Eu acho que essa era a minha intenção quando eu pensei nesse título, né? Porque as pessoas falam, será que eu quero ir para esse céu? Mas o que eu queria saber era onde é o céu exatamente para cada pessoa, o que significa. Agora, isso aparece mais claramente em algumas narrativas que estão intercaladas, né? A gente tem
entre Os alguns diálogos capítulos, das você tem meninas. os diálogos de crianças que parecem se passar num outro tempo, né? Que diálogos são esses? Essa história vem de outro livro chamado Rua do Larguinho, onde essas conversas realmente aconteceram. Em O Céu para os Bastardos, elas aparecem como lembranças ou como alguma coisa assim que possa trazer um elemento para as pessoas pensarem. Mas em Rua do Larguinho, elas aconteceram realmente no tempo real, essas conversas. Então, elas estão importadas. Perfeito. Ou seja, os seus livros se comunicam. Se comunicam. Com o ensaio e notas do tradutor Denis Brusa Molino, Das Narrativas Verdadeiras é a obra em que Luciano de Samosata, autor grego do século II, descreve um périplo por lugares imaginários habitados por seres fantásticos, incluindo a Lua, numa paródia dos relatos de viagem da antiguidade. Em Lélia Gonzalez, um retrato, Sueli Carneiro traça um perfil biográfico da intelectual e militante que se tornou referência para o pensamento e para o movimento negro brasileiro. No romance O Que Sei de Você, o canadense de origem egípcia Henrique Shakur narra com sutileza poética uma relação amorosa entre dois homens no Cairo da década de 1980, com implicações familiares, religiosas e políticas que levam ao exílio. E Mundos de Eufrásia é a edição comemorativa dos 15 anos de publicação do romance em que Cláudia Lage recria a paixão transgressora entre a aristocrática e visionária Eufrásia Teixeira Leite e o abolicionista Joaquim Nabuco no século XIX. Depois do intervalo, uma visita ao Museu do Livro Esquecido, no centro da capital paulista. O Entre Linhas volta já.